Nós vamos dar início à sessão, à audiência pública convocada dia 2 de setembro de 2019 para a apresentação dos dados da Secretaria Municipal de Assistência Social e da administração, de acordo com a Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi convocada essa audiência pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Nós temos a ausência de um vereador da comissão por estar viajando, e ela foi convocada toda a população, as entidades civis, foi dado feita ampla divulgação, foram enviados ofícios ao prefeito, à secretária Delcir Berta Lécio, ao promotor de justiça, Dr. Felipe Segura Guimarães Rocha, também ao Observatório Social de Medianeira, presidente Flávio Oranges D'Alessandro Viana. Também foi feito um comunicado via correio eletrônico a todos os vereadores da Câmara Municipal de Medianeira. Também foi feita a divulgação desta audiência em todos os órgãos, os meios oficiais da Câmara, como site e página do Facebook, divulgando esta audiência pública, que é sempre importante a participação da população. Então, nós vamos dar início com a Cristiane Zanetti, que vai fazer a apresentação. Depois, na sequência, o controlador interno da prefeitura, o Aguinaldo, vai dar a sequência. Então, queremos, dessa forma, declarar aberta esta audiência pública, desejar a todos uma boa audiência e seja sempre para o bem e o fortalecimento da nossa querida Medianeira. Boa audiência a todos e que Deus nos abençoe neste momento. Bom dia. Então, como o Pedro falou, eu sou a Cristiane, sou diretora da Assistência Social e vamos apresentar um pouco dos nossos dados. Então, aqui, só para ilustrar, são um pouco das leis que regem, então, a nossa política de assistência social. Algumas, as leis que a gente tem que a gente segue para cumprir os nossos objetivos. Só frisando que a nossa política, ela mudou constantemente, né? Bem a partir de 2004, onde os nossos objetivos e o nosso Sistema Único de Assistência Social, ele foi estudado e concebido a partir do SUS. Né? Vamos dizer assim, é um primo do SUS, que ele tem todas as divisões de proteção básica, proteção especial, vigilância. Então, a partir de 2004, que a Política Nacional de Assistência Social ela mudou consideravelmente desde a nossa criação da Lei Orgânica, que é de 93. Então, de 93 até 2004, teve um bom caminho, sem muitas normativas. Então, como eu falei, o sistema é o Sistema Único de Assistência Social. Ele é um sistema público não contributivo, descentralizado, e é destinado, então, para a gestão da assistência social, entre a integração entre União, Estados e municípios, e ainda nós temos as entidades socioassistenciais, que também fazem parte do Sistema Único de Assistência Social. O macro-objetivo da assistência é prestar serviços, benefícios, programas e projetos da assistência social voltado à família e indivíduos de Medianeira. Aqui está o nosso organograma.
Então, nós temos os conselhos de direitos, né, que eles são ligados à nossa secretaria, e o conselho tutelar, que ele é ligado administrativamente, porém, ele é um órgão autônomo. Em outros municípios está ligado à Secretaria de Administração, mas aqui em Medianeira está vinculado à nossa secretaria. Aqui vocês podem verificar, então, que nós temos a divisão Proteção Social Básica, que são os serviços que são voltados para as famílias que não possuem vínculos familiares fragilizados, que não têm rompidos. Então, são famílias que têm problemas de vulnerabilidade social, que têm algum conflito, mas que ainda não rompeu esse vínculo. Quando há o rompimento, ele vai para a Proteção Social Especial, que é atendido no CREAS e também nos serviços de acolhimento. O que quer dizer isso? A família já teve totalmente rompido, então são crianças, idosos, que teve violência na família, negligência, e em alguns casos eles já saem da família e vão para os serviços de acolhimento, que é o Família Acolhedora, que são para crianças, né, que tiveram algum tipo de violência, foram para famílias acolhedoras, a Casa Lar, o Lar dos Idosos e a Casa de Passagem. Então, esse dentro da Proteção Social Especial, são os casos mais graves. E aí nós temos a gestão financeira e a gestão do SUAS, que é a produção de dados para assistência. Então, aqui está a nossa divisão das unidades, gestão do SUAS, o Fundo Municipal da Assistência Social, o dos Direitos da Criança e Adolescente e dos Idosos, do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso. A gestão do SUAS, ele tem a função de dar suporte operacional às atividades da área da assistência social, e o público-alvo são a população usuária da política da assistência, que entra criança, adolescente, pessoas com deficiência, idosos, mulheres. Aqui, nessa unidade, então, a gente tem com vencimentos dentro da gestão do SUAS, nós temos o Conselho Tutelar e o órgão gestor da Secretaria. Nessa unidade, os gastos são com vencimentos e manutenção das unidades. Então, praticamente a manutenção. Aqui nós temos os dados do Conselho Tutelar, do quadrimestre. Então, aqui nós temos um total geral de atendimento nesse quadrimestre de 756. A gente tem 187 atendimentos para maus tratos, abuso sexual, evasão escolar, negligência, ato infracional e desaparecimento. Então, esses dados são registrados para o Conselho Tutelar. Embaixo são os encaminhamentos, né, que desses atendimentos geram os encaminhamentos. Aqui são atendimentos para unidades fora do Conselho Tutelar, né, quando precisa de outros atendimentos. E aí, no geral, desse quadrimestre, gerou um total de procedimentos de 2.161 procedimentos do Conselho Tutelar. O Fundo da Assistência Social, então, nós temos dentro desse fundo a proteção social básica, especial, e os cofinanciamentos que a gente tem da rede não governamental, né, que são a Família Acolhedora, a Casa Lar e o Lar dos Idosos. Então, eles entram dentro desse fundo aqui. Então, dentro desse fundo são para vencimento, manutenção das unidades de CRAS e CREAS e também os benefícios e projetos que são realizados dentro das unidades. Então, ali tem o valor do segundo quadrimestre e o empenhado geral do ano. Esses dados vão ficar no site da Prefeitura também e na da Câmara, né? Então, depois dá para ter lá os detalhes. Bom, o fundo da assistência, então, dentro do CRAS nós temos os benefícios eventuais e o aluguel social. Nós temos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que ele é cofinanciado pelo SEMEAR, que atende crianças de 6 a 15 anos. Nós temos o projeto de enfrentamento à pobreza, que são benefícios que a gente dá através de cesta básica para as pessoas que não têm condições, né, principalmente idosos de 60 anos, que não recebem ainda o benefício e nem são aposentados.
Então, a gente tem esse projeto também. Dentro do CREAS, nós temos o acolhimento institucional Acasalar, que é o Bom Samaritano, né, que é para crianças. O acolhimento institucional Família Acolhedora, né, que ele está andando, né, a passos pequenos, mas nós já acolhemos esse ano, só no Família Acolhedora, 6 crianças e 16, nós temos um período que passou 16 crianças na Casa Lar, um pequeno período de 5 dias, que as crianças, quando são retiradas da família, elas vão para a Casa Lar, até que a equipe do Família Acolhedora, entre as famílias cadastradas, verificam aquela que tem o perfil para atender essas crianças, aí sai da Casa Lar e vai para a Família Acolhedora. Então, nós temos 6 crianças hoje que estão no Família Acolhedora. E o acolhimento institucional, que é a Casa de Passagem, ele é para pessoas em trânsito em Medianeira, né, pessoas que ou situação de rua, que também nós temos 4 moradores permanentes de Medianeira que ficam na Casa de Passagem como um suporte para essas pessoas. Então, o objetivo da proteção básica é prevenir situações de risco por meio de desenvolvimento de potencialidades e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Dentro da básica, nós tentamos proteger e fazer projetos para que as famílias não chegam à proteção especial, que é aquela em que os vínculos estão rompidos e não tem mais quem ajude por elas. Então, a gente tenta fazer o fortalecimento dentro da básica. A nossa meta é acompanhar 200 famílias. Aqui, então, geral, nós temos esses benefícios eventuais. E aí, no quadrimestre, então, nós temos 1.098 benefícios concedidos, né? Então, cestas, o funeral, auxílio funeral, a passagem. Esse mês não teve nenhum auxílio natalidade, mas nós temos o natalidade também. Aí, as famílias acompanhadas, nós temos 142 nesse quadrimestre, né? E aqui elas são subdivididas por situação de extrema pobreza, beneficiários do PBF, em descumprimento e beneficiários do BPC também. Aí aqui nós tivemos alguns encaminhamentos do CRAS, alguns para o BPC, para o CREAS e encaminhados ao trabalho. Então, gerou um total de 34 encaminhamentos. Aqui que é o que nós temos, que é o cadastro único, e o que a gente observa é cadastros novos. Nós tivemos 346 famílias de cadastros novos no Cade Único. O que isso quer dizer? Que nós estamos recebendo muitas famílias de fora. E essas famílias, elas vêm geralmente sem nada, né? Então, é que elas precisam usar bastante os serviços da assistência social. E aí, aqui também nós temos 39 que procuraram, né, que são estrangeiros que estão por Medianeira, que procuraram a documentação. Isso não quer dizer que temos só isso de estrangeiro. A gente tem cubanos, né, nós temos registros no CRAS de cubanos, venezuelanos, haitianos e muitos migrantes do Pará também para cá. Então, isso é um dado que o CRAS traz, que está alarmante, porque eles vêm sem nada, né? Então, esse que é o atendimento que o CRAS faz. E aí, então, no geral de atendimentos no Cade Único, 2.211, e no geral de atendimento, então, 2.496 atendimentos. Aqui nós temos um dado das famílias que participam regularmente, né, dos trabalhos do CRAS. Então, mensalmente, nós atingimos uma média de 50 pessoas que participam do PAIF, 155 crianças que participam no SEMEARE, que é referenciado no CRAS. Nós temos 38 idosos que participam do serviço de convivência no CRAS. Isso é uma média, né? Tem meses que vai mais e menos. E aí, idosos participando no CCI em torno de 180 semanal. Então, um total geral de atendimentos individualizados no CRAS nesse quadrimestre, 4.894 atendimentos. Aqui, então, nós temos 4.627 atendimentos, um acompanhamento de 142 famílias, e no ano nós temos que atingir 200 famílias. Aqui a gente coloca uma observação que os acompanhamentos
a gente deveria sim fazer mais acompanhamentos, mas devido a algumas estruturações, a gente está com poucos profissionais, então, dentro dos profissionais que a gente tem, eles estão fazendo o melhor e atingindo ainda 142 famílias, né, com 3 assistentes sociais. A proteção social especial, então, ele é, então, para atendimento às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco social, ou por abandono, ou maus tratos, abuso sexual, cumprimento de medida socioeducativa, trabalho infantil, e que seja violação de direitos. Então, nós temos a meta de acompanhar 353 famílias. Aqui alguns dados. Nós temos, nesse quadrimestre, 11 idosos acompanhados, que seja por violência intrafamiliar e negligência, 7 mulheres vítimas de violência, 29 crianças e adolescentes acompanhadas, sendo 17 por abuso sexual, 5 por violência intrafamiliar e 7 por negligência e abandono. Aqui a gente faz uma observação que esses dados aqui, eles aumentam principalmente nesse quadrimestre, porque em maio a gente faz todo o trabalho da campanha, né, do 18 de maio. Então, a partir de maio, os dados aumentam consideravelmente por causa do trabalho que a gente faz nas escolas, com os professores. Então, aí, geralmente, ocorre mais denúncias. Aqui nós temos 7 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, 7 que estão no SENSE. Então, a gente faz o acompanhamento, então, da família desses adolescentes que estão no SENSE. E aí, um total de atendimentos, 622 atendimentos que geraram no CREAS. Aqui são os atendimentos referenciados ao CREAS, que no caso são na Casa Lar. Então, nós tivemos nesse quadrimestre 16 crianças acolhidas, sendo que a nossa casa é para atender 10 crianças, mas como eu falei, foi um período que depois elas são encaminhadas, então, para a família acolhedora. 6 crianças no família acolhedora, e nós temos daí acompanhadas 5 famílias, que são as famílias que receberam essas crianças e mais a família de origem da criança. Então, essas 6 famílias, elas estão divididas em 2 famílias acolhedoras. As demais, porque eles são irmãos, né? Nós temos irmãos acolhidos. E aqui, então, a gente faz o acompanhamento das famílias. O serviço de abordagem, nós tivemos 1.835 abordagens, né, pelo serviço de abordagem da Casa de Passagem, e pessoas que utilizaram a Casa de Passagem, 113 pessoas. Passagens concedidas a municípios vizinhos ou mais distantes, dependendo da avaliação da equipe do CREAS, para pessoas que estão em situação de rua ou que fizeram trânsito, né, passaram por Medianeira, 138. E aí, no lar dos idosos, né, nós temos 37 idosos acolhidos. Então, o CREAS gerou 624 atendimentos, um acompanhamento de 271 famílias, e a meta é 353 famílias. Aqui, então, para ter um parâmetro, então, nós temos 6 pessoas no órgão gestor, 14 pessoas no CRAS e 16 pessoas no CREAS. Porém, aqui nós estamos contando todos, serviços gerais, ensino médio. A equipe técnica aqui no CREAS são 4 e aqui no CRAS também são 4. E aí nós geramos esses dados aqui no quadrimestre. O Fundo Municipal, então, dos Direitos da Criança e Adolescente, eles são valores gastos para ações e atendimento à criança e adolescente, que são acompanhados pelo CRAS e CREAS, e o cofinanciamento da rede não governamental de média e alta complexidade. Então, aqui também nós temos o imposto de renda, né, que são aquela campanha que nós fizemos, então a doação entra para esse fundo. E aí nós temos o acolhimento da Casa Lar, que é o recurso livre. E lá dentro do fundo que a gente apresentou antes, era com o recurso vinculado. Então, o recurso livre da Casa Lar está dentro desse fundo. Aqui, então, nós temos do Fundo dos Direitos do Idoso, que eles também são para atividades para o Centro de Convivência, e o cofinanciamento da rede não governamental de alta complexidade.
o imposto de renda, que nós também temos o IR dentro do Fundo do Idoso, o Centro de Convivência do Idoso e o acolhimento institucional de idosos também está nesse fundo. Aqui, então, nós temos o quadro geral, né, dos valores empenhados no segundo quadrimestre do ano. A gestão do SUAS, então, 359 mil. O Fundo da Assistência, 1.613.000. O Fundo do Idoso, 27. O Fundo Municipal de Direitos da Criança, 473 mil. Então, o que gerou R$ 2.474.740,88. Acumulado no ano, né, até agora, desculpa, R$ 4.433.000. Aqui é um pouco do nosso orçamento. Então, principalmente na questão das porcentagens, entre recurso livre, o municipal, 91%, nós recebemos 0,5% do Estado, 8,27% do governo federal. Então, nós temos aí uma grande porcentagem do livre. Aí aqui, recursos recebidos em 2019, nós recebemos 15 mil, e do governo federal, dessa previsão aqui, nós recebemos 56 mil. E nós estamos em setembro. Então, é uma diferença bem grande, que nós fizemos uma previsão do orçamento para utilizar os recursos do governo federal, mas quando vai no decorrer do ano, a gente tem que se virar com os livres mesmo, porque eles não repassam. Aqui, para ter uma ideia da evolução do orçamento da assistência social e até também dos recursos recebidos, nós temos aqui de 5.342, a gente está com 5.512 na comparação de 2016 para 2019. Na evolução dos recursos recebidos do governo federal, dá para ver uma diminuição bem considerável. Ela, de 2018, já teve um déficit bem grande para 2019, então é muito baixo, né? E dos recursos estaduais, nós não recebíamos nada até 2016, e aí nós vemos, o máximo que nós recebemos é 30 mil. Né? Então, em 2017, nós recebemos 20, em 2018, 30, e 2019, 15 mil. Aqui é uma tabela que nós temos para mostrar quais são as últimas parcelas que nós recebemos. Então, por exemplo, o PAEF, a última parcela que nós recebemos foi de abril de 2017, e aqui é o valor acumulado que nós temos que receber. Nós temos uma, por exemplo, que a última parcela foi dezembro de 2016. Então, nós temos 2017 atrasado, 2018 e praticamente 2019. E aí, aqui, então, tem todos esses em atraso. O que a gente mais tem atualizado é o IGD-PBF, que nós temos aqui a parcela 7 de 2019. Então, nós temos recebidos em 2018 208 mil, agora, como eu falei, 56, e nós temos acumulado a receber 1.236.000. Então, é recurso, bastante recurso a receber ainda. Então, esses são os dados da assistência, um pouco dos recursos. A gente vê uma dificuldade, principalmente depois da PEC, né, da emenda parlamentar 95, que congelou os repasses, né, o investimento em 20%, e a assistência social é uma dessas. Né? Então, a gente vê os repasses do governo federal que não vêm, né, a gente não sabe se virão, mas que teve uma boa caída, né? E principalmente também nos que são repassados diretamente à população. O Bolsa Família, nós tínhamos uma média de 1.100 beneficiários, que o dinheiro vai diretamente à família. Hoje nós estamos em média de 520 famílias. O BPC também, apesar de os encaminhamentos do CRAS, o BPC são para pessoas com deficiência e idosos que têm até 1/4 de salário mínimo, a partir de 65 anos, apesar de ter o encaminhamento pelo CRAS para o INSS, em que os idosos se enquadram e as pessoas com deficiência se enquadram para receber o benefício, a demora está em torno de 8 meses.
E ainda, em alguns casos, o INSS está negando, mesmo que a família se enquadre em todos os critérios. Além disso, as famílias, os idosos que já recebiam o INSS e o governo federal fizeram a suspensão desses benefícios. Então, assim, pessoas com deficiência, idosos que estavam recebendo há 4, 5 anos, simplesmente têm o corte desse benefício. E aí, esses idosos e essas pessoas com deficiência vão para a assistência procurar auxílio. E se continuar nesse ritmo, a assistência social vai ter que dar conta desses idosos que tiveram esses recursos suspensos. Então, não é nada animador dentro da área da assistência social. Tá? Obrigada. Bom dia a todos. Espero que ninguém esteja com pressa. Quem deixou o feijão no fogo provavelmente vai queimar, tá? Mas fiquem tranquilos, antes das 11h30 nós vamos embora. E para quem ouviu as notícias da crise, que elas não são boas, temos outras, vai piorar, tá? Mas fiquem tranquilos. Vamos apresentar então a audiência do cumprimento de metas do segundo quadrimestre de 2019, né? Apesar de que, claro, os números ainda são otimistas, né, em relação comparando-se as despesas com a arrecadação, nós temos sempre que lembrar que o Brasil está parado desde 2015 e a nossa arrecadação hoje, em termos reais, ela é igual ou menor que 2015. E as despesas, claro, continuam crescendo, né? Então, o cenário realmente não é tão favorável assim. Nós fizemos as projeções para o orçamento do ano que vem, e pasmem os senhores, as projeções, né, num cenário bem realista, eram menores que as atuais. Então, a tendência é realmente de estagnação da economia, né? Isso não é bom. Então, nós estamos aqui para apresentar, então, esses números, esta audiência do cumprimento de metas do segundo quadrimestre de 2019. Claro que, em primeira instância, atendendo a um regramento da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Mas, claro, como o Pedro disse no início, é um momento em que a população tem para participar, para se inteirar do que está acontecendo na administração pública. A exemplo de outros momentos também, no momento, por exemplo, que você constrói o planejamento municipal, um plano plurianual, uma lei de diretrizes, um próprio orçamento, né? Vamos nos entender até o final, fiquem tranquilos. Esses números, senhores, que nós vamos demonstrar aqui, claro, estão constando lá da contabilidade do município, fazem parte daqueles relatórios publicados nos devidos prazos, no diário eletrônico do município, no diário oficial do município, e são os mesmos números que são entregues ao Tribunal de Contas via sistema eletrônico de prestação de contas, tá? E é claro que esses números passam por uma auditoria muito grande lá no Tribunal de Contas. Então, são números fidedignos que espelham efetivamente a realidade do município, né? Então, nós estamos aqui basicamente cumprindo
o que prevê o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, claro, dando ênfase a toda aquela questão da transparência que a Lei de Responsabilidade tem enfatizado, né? Depois, inclusive, foi referendado pela Lei Complementar 131/2009. Muito perto. Os flashes ficam ofuscando a pessoa, né? Vamos lá. Nós temos alguns pontos de avaliação, nós vamos estar verificando aqui, né? Primeiro, o desempenho das receitas previstas em relação às efetivamente arrecadadas, né? Ao comportamento das despesas fixadas com as despesas efetivamente empenhadas. E aqui, às vezes, nós temos alguns problemas na hora de se construir o planejamento. Alguns sonham demais, outros sonham de menos, né? E a margem de erro tem sido grande ainda, né? Então, o que vem de projeto de lei para a Câmara, ajustando o orçamento e tira daqui, põe ali, ainda é bastante grande, né? Então, uma sugestão, estamos em fase de construção do orçamento para os secretários, busquem os dados históricos, né? Se baseiem na realidade atual e tentem ser conservadores, tá? Sonhem o possível, somente, né? Cumpre também avaliar aqui a variação da dívida pública, né? Um dos grandes problemas do Brasil é o endividamento da máquina pública, então nós traçamos aqui um comparativo em relação ao crescimento ou à redução deste endividamento, sobretudo de longo prazo. E nós vamos avaliar também o cumprimento dos limites legais em relação ao que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal, relacionado aos gastos de pessoal, aos investimentos em saúde e educação, e também quanto por cento da receita corrente líquida está comprometida com o endividamento, certo? E claro que as metas que nós buscamos aqui são resultado primário, positivo, nominal, né? E a manutenção dos limites das despesas de pessoal e de endividamento. E aí vamos ao que nos interessa, que são efetivamente os números, né? Previsões para o exercício, arrecadação até o final de agosto, até o final do segundo quadrimestre, né? Observe que nós tínhamos uma previsão de receitas correntes brutas para o exercício de 186.544. Já arrecadamos até o final de agosto 107.278, 57,51%. A nossa meta ideal seriam 66,66%, né? Estamos um pouco abaixo da meta. Em relação às aplicações financeiras, nós tínhamos uma previsão de arrecadação para o exercício, 2.469.000. Arrecadamos até o momento R$ 381.000, 15,5%. Deduções para a formação do Fundeb. Previsão para o exercício, 16.914 milhões. Efetivados até o final de agosto, 10.002.000, 59,13%. Claro que esse percentual vai depender da arrecadação do município, porque é composto por um percentual de 20% das 6 maiores receitas do município, né? Exemplo do Fundo de Participação, ICMS e IPVA, né? Então, se as receitas se comportam abaixo da meta, naturalmente a dedução para o Fundeb também vai se comportar abaixo da meta. Em relação às demais deduções, nós temos descontos e isenções decorrentes de programas, né, de incentivo à indústria e programas também de desoneração para pessoas de poucas possibilidades, como os aposentados, né? Previsão de perdas no exercício, 1.214. Obtivemos uma perda até final de agosto de 832, 68,58%. Aqui estamos na meta, né? Levemente acima da meta. A nível de receitas intra-orçamentárias, aquelas receitas são repassadas do fundo para o município. Temos uma previsão de 5.979. Como os dados não estão consolidados, não temos o dado efetivamente realizado, tá? A nível de receitas de capital, aplicações financeiras, não tínhamos nem previsão, não tivemos arrecadação. Operações de crédito, são financiamentos de longo prazo, tá? Aqui está, por exemplo, aquele recurso do Finisa, né? Estes 2 milhões já arrecadados, inclusive, são
decorrentes daquele financiamento dos 10 milhões. Então, temos uma previsão para o exercício de 3 milhões e 730. Já arrecadamos os 2 milhões do Finisa, 53,62%. Claro que essa arrecadação vai superar a meta até o final do exercício, né? Então, chegamos ao final das receitas correntes líquidas dos efeitos transitórios, né? Previsão para o exercício, 172.796. Arrecadação efetiva, 98,36, em torno de 57%. E aí nós temos as despesas, previsões para o exercício, despesas correntes, despesas de custeio, de manutenção, 161.654. Empenhadas até o final de agosto, 77.062, 47,67%. Gastos com o pagamento dos juros da dívida, sobretudo aquela dívida de longo prazo. Previsão para o exercício, 1.293.000. Gastos efetivos, 1.036.000, 80,17% previsto. Despesas de capital, previsão para o exercício, 11.468.000. Gastos efetivos, empenhados, né? 10.786.000, 94,05%. Lembrando que estes empenhos, por vezes, constam empenhos globais, cuja obra vai ser realizada e liquidada futuramente. Então, nós temos empenhos aqui de obras que estão acontecendo e que ainda vão acontecer, né? Certo? Amortização da dívida, aquela dívida de longo prazo. Previsão para o exercício, 5.198.000. Gastos efetivos, 2.056.000. 39,56% do que havíamos previsto. Reserva de contingências, 5.873.000. Esta reserva é uma reserva orçamentária para fazer frente a algum evento imprevisto, né? Uma ação que o município venha a ser condenado, né? Um evento da natureza que cause um prejuízo, eventualmente. Então, é um recurso que fica guardado, né, para uma eventualidade, para fazer face a um custo, a um gasto não previsto. É uma despesa urgente. Então, se não houver nenhum evento que venha consumir este recurso, claro que ele vai ser utilizado para suplementar outras despesas, né? Normalmente, nós trazemos na LDO a previsão de que até o final de setembro, se ele não for utilizado, ele poderá ser remanejado para outras áreas, certo? Ao final de tudo isto, comparando as receitas correntes, deduzidos aqueles efeitos eventuais, deduzidas das receitas as despesas também ajustadas pelos eventos eventuais e transitórios, nós tínhamos uma previsão para o exercício de um resultado primário de R$291 mil. O cenário atual aponta para um resultado primário hoje não, ao final de 30 de agosto, né, de 13.280.000. Então, o município superou em relação à arrecadação, superou as despesas em 13.288.000 já ajustados àqueles efeitos transitórios. Claro que até o final do exercício nós temos uma série de despesas para empenhar, né? Como 13º, férias, etc. E este valor tende a ser reduzido, né? Mas ao final de agosto o cenário é bastante favorável, certo? A nível de resultado primário, né? E aqui nós traçamos um comparativo para a aferição, enfim, do resultado nominal. O resultado nominal mede basicamente a redução ou o aumento da dívida pública de longo prazo. Aqui nós traçamos um comparativo, então, ao final de 2018, com o cenário encontrado ao final de agosto de 2019. Notem que nós tínhamos uma dívida consolidada de longo prazo, ao final de 2018, de 20.094.000. Esta dívida foi reduzida para 20.057.000 ao final de agosto. Tá? Mas notem que nós tínhamos um ativo disponível, caixa, banco, valores a receber e a compensar,
ao final de 2018, de 18 milhões e 72. Estes ativos aumentaram para 26.897 ao final de agosto. Certo? Então a dívida diminuiu um pouquinho, mas diminuiu. Mas os ativos financeiros cresceram substancialmente, né? Nós tínhamos, ao final de 2018, de restos a pagar empenhos para com fornecedores de curto prazo, 7.443. Estas despesas empenhadas a pagar subiram um pouquinho ao final de agosto, para 5.883. Mas notem que os ativos financeiros cresceram bem mais, né? Aí nós temos um cenário que é a dívida consolidada líquida, ou seja, tudo o que o município devia, menos o que o município possui em recursos, sobrava um saldo de endividamento, né? E ao final de 2018 era de 9.466. E ao final de agosto é negativo em 955, ou seja, ao final de 2018, se o município utilizasse todas as suas reservas, ainda restaria uma dívida de 9.466. Ao final de agosto, se o município utilizar as suas reservas, ele pagaria toda a dívida e ainda sobraria uma reserva de 955. Um cenário muito favorável. Claro que parte destas reservas serão consumidas até o final do exercício para fazer face às obrigações que o município vai contrair até lá, e esse cenário tende a diminuir, digamos assim, né? Mas, de qualquer sorte, dificilmente o cenário será menos favorável do que 2018, certo? Então, a nível de resultado nominal, está excelente também. Aqui nós traçamos um comparativo daí em relação às receitas, né? Primeiramente, trabalhamos os grupos, depois vamos fazer um detalhamento para ver quem contribui com quanto para esta arrecadação. Então, a nível de receitas correntes, temos aquela previsão para o exercício de 168.416, já arrecadamos efetivamente 96.443, 57,26%. Né? Receitas tributárias, aqui nós temos as receitas tributárias próprias, impostos, taxas e contribuições arrecadadas, instituídas pelo próprio município. Previsão para o exercício, 43.039, já arrecadamos 26.732, 62,11% do previsto. Estamos quase na meta, né? A nível de deduções aqui, isenções, renúncias, etc., nós tivemos aquela previsão de 1.214 e aquela perda efetiva de 832. Não calculou o percentual, mas se não me falha a memória, lá atrás nós tínhamos em torno de 68%. Né? E as receitas de contribuições? Aqui nós temos contribuições para o Fundo de Previdência, custeio de iluminação pública, né? Previsão para o exercício, 9.475, arrecadação efetiva 3.809, 40,20% do previsto. Receitas patrimoniais. Aqui nós temos juros, né, os rendimentos de aplicações financeiras e os rendimentos ou as receitas auferidas com a utilização do patrimônio público. Né? Previsão 2.832, arrecadação efetiva 580, 20,50%. Claro que a nível da aplicação financeira os juros não estão mais tão favoráveis, né? Estamos aí na média de 4, 4,5%, 5%, quando muito, o rendimento anual. Então, em face da queda dos juros, naturalmente a receita se retraiu também. Né? Receitas e serviços. São serviços que o município presta para o cidadão, como a demarcação de um terreno, como os serviços que a agricultura presta, né? Fazendo terraplanagem, terraceamento, enfim, cascalhamento de estradas particulares no interior, etc. Serviços, enfim, que o município presta para o cidadão. Previsão para o exercício 593, né? Já arrecadamos 554, 93,4%, 41% da meta. Então, aqui ultrapassamos a meta
em quase 30%. Né? Transferências correntes. Estas, efetivamente, são as receitas que sustentam 99% dos municípios brasileiros, decorrentes das transferências da União e do Estado. Né? Então, as grandes receitas, ICMS, Fundo de Participação, IPVA, aqui está a Fundeb, as receitas do SUS, do FNAS, que já renderam R$50 mil no exercício. Né? Estão todos aqui nas transferências. Previsão para o exercício, 121.162. Já arrecadamos 75.382, 62,22% da meta. E notem que a arrecadação tem caído mesmo, porque o nosso orçamento a nível de transferências correntes, quem tem acompanhado nos últimos anos, ela é bem conservadora. Então, nós chegamos ao cúmulo, ao final, e quando nós comparamos o terceiro quadrimestre, de fechar em 99%, 100%, 101%. Então, as receitas deveriam, aqui nas transferências, como o nosso cálculo é bem conservador, nós trabalhamos uma média histórica já desonerada pela inflação dos últimos 5 exercícios, projetamos crescimento econômico e inflação, a nossa projeção é bem realista, bem conservadora, então nós deveríamos estar um pouquinho acima. É fato, realmente, é um indício de que a arrecadação tem se retraído. E aí nós temos as deduções para o Fundeb, aquela previsão de 16.914, uma perda efetiva de 10.002. Né? E as outras receitas correntes? Aqui nós temos a arrecadação da dívida ativa, juros pelo pagamento em atraso dos tributos municipais. Notem que nós temos uma previsão para o exercício de 9.441 e uma arrecadação até final de agosto de R$219 mil, 2,32%. Bem tímida, né? Estamos agora com um programa de refinanciamento que, de repente, deu uma alavancada nesse percentual. Vamos aguardar e torcer para que aconteça. Né? E aqui temos as receitas de capital, como nós já passamos antes. Previsão a nível de operações de crédito, de financiamento em longo prazo, 3.730. Já arrecadamos 2 milhões. A tendência é que vem até o final do exercício, pelo menos mais uns 4, né? 4 a 6 milhões. Então, hoje a meta está em 53,62, mas será superada fatalmente. Transferências de capital. Recursos normalmente oriundos de transferências da União para construções e aquisições de bens duráveis, né? Equipamentos de material permanente ou até construção de imóveis, né? Construção ou ampliação. Previsão para o exercício, R$871 mil. Arrecadação efetiva, 1.974. Então, estamos 226% do que havíamos previsto. Aqui ultrapassamos a meta e longe. Né? A nível de receitas intra-orçamentárias, como nós não temos o dado consolidado, não temos a arrecadação efetiva. Fechando, então, o total das receitas, previsão para o exercício, 178.996, arrecadados efetivamente, 100.418. 56,10%. Praticamente 10% abaixo da meta. Né? Aqui nós detalhamos um pouco para verificarmos efetivamente quem contribui com quanto. Né? A nível de receitas tributárias, as receitas tributárias próprias. Imposto. Aqui nós temos o imposto de renda retido na fonte, nós temos o ITBI, nós temos o ISS e o IPTU. Né? Previsão de 36.292, arrecadamos 22.382, em torno de 62%. Estamos um pouquinho abaixo da meta, né? Lembrando que o grande volume de arrecadação, IPTU, já passou. Né? A nível de taxas, sobretudo coleta de lixo, né? Previsão de 6.719 para o exercício, arrecadação efetiva 4.330, em torno de 64,5%. Contribuição de melhorias, né? Uma previsão bem tímida. Né? Previsão para o exercício, 27.368, uma arrecadação de 19.577, 71,5%. Aqui nós temos as transferências correntes. Primeiro vamos falar das transferências da União. Né?
Fundo de participação. Previsão para o exercício, 40.808.000. Arrecadação efetiva, 22.189. 54,38%. Abaixo da meta, né? Imposto territorial rural, previsão 132, arrecadados 7.701, 5,82%. Lembrando que, apesar de tímida arrecadação do imposto territorial rural, ela se inicia a partir de agosto. Então, até então, era tímida mesmo. Deve se intensificar, deve crescer agora para o final do exercício. Tá? ICMS de desoneração das exportações, temos uma previsão de R$232 mil. Não houve arrecadação até no final de agosto. Transferências do SUS, previsão de 6.388.000. Arrecadação de 4.415, 69,11%. Acima da meta. Né? Uma previsão bem conservadora também, lembrando que Medianeira não gasta 6 milhões em saúde, gasta 30, né? E os demais são todos recursos próprios. Tá? Transferências do Fundo Nacional da Assistência Social. Previsão de arrecadação, transferência da União, né? R$579 mil para 2019. Já arrecadou 10%, R$56 mil. Lembrando que a assistência não vive nem com os 500, menos ainda com os 56. Gasta milhões. Estes outros milhões, claro, saem dos recursos próprios. Né? Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Previsão para o exercício, 2.821.000. Arrecadação até final de agosto, 1.920.000. 68,06%. Aqui estamos levemente acima da meta. Então, educação e saúde, apesar dos recursos serem pequenos, digamos assim, em relação à demanda, à necessidade, né? Pelo menos aqui, de acordo com a previsão, a meta foi superada, levemente, mas foi. Outras transferências da União. Aqui nós temos, eventualmente, alguma transferência para despesas de custeio, né? E temos também transferências como as indenizações em relação à utilização de recursos hídricos, né? Royalties, etc. Previsão, 1.428.000, arrecadação efetiva até final de agosto, 723, 50,67%. Pouco abaixo da meta também. Aqui nós traçamos um comparativo em relação às transferências oriundas do Estado do Paraná. Né? Temos o ICMS, notem que o ICMS já é maior que o Fundo de Participação. Aliás, menor, né? 40 milhões Fundo de Participação, 35 ICMS. Previsão para o ICMS para o exercício, 35.267, já arrecadamos 20.873, 59,19%. Também está abaixo da meta, e esta meta é conservadora, né? Como eu dizia para vocês, esperávamos aqui estar na faixa de 66% também. IPVA, previsão 10.925, arrecadação efetiva 7.926, 72,55%. Estamos acima da meta, logicamente, mas lembrando que a época de pagamento do IPVA já se encerrou. Então, o que nós teremos doravante são aqueles veículos novos adquiridos a partir de agora, que serão emplacados, ou, porventura, algum pagamento de IPVA em atraso. Então, a tendência até o final do exercício é que a meta, este percentual se reduz, certo? IPI exportação. Previsão para o exercício, R$528 mil. Arrecadação até final de agosto, 323, 61,31% do previsto. Se o Brasil vai mal, as exportações estão na mesma esteira, né? Transferências à CID, previsão 204 mil, arrecadação efetiva 41, 20% do previsto. Essa CID foi, voltou, havia sido extinta, foi instituída novamente, mas a arrecadação ainda é um tanto tímida, né? Outras transferências do Estado. Aqui o Estado transfere alguns recursos para a educação, para custeio do transporte escolar, bem pequenos também, não custeiam nem o transporte escolar dos alunos do Estado. Algumas transferências também para a saúde. Né? Previsão para o exercício, 1.597.000.
Já houve uma transferência de 1.432.000, então 89,61% do previsto. Então, a nível de transferências do Estado, pelo menos as outras, né, estão acima da meta. A nível de arrecadação do Fundeb, nós tínhamos uma previsão para o exercício de 20.091.091, já arrecadamos 15.378.000, 76,54% da meta, praticamente 10% acima da meta, né? Transferências de instituições privadas. Basicamente, aqui nós temos uma transferência da Sanepar, que transfere um percentual, se não me falha a memória, de 0,02% do total arrecadado no município, por ela, né? Para investimentos no desenvolvimento e na preservação do meio ambiente. Previsão para o exercício, R$157.000, arrecadação efetiva 94.000, 59,79%. E aí temos novamente as deduções para o Fundeb, previsão de 16.914, uma perda efetiva de 10.002.002, os 59,13%. Lembrando, então, Medianeira perde 16, mas ganha 20, perdeu efetivamente os 10, mas ganhou 15. Então, Medianeira, como tem um contingente maior de alunos, acaba tendo lucro, né? Ganha mais do que perde. Municípios menores, que possuem um número menor de alunos, têm perda, né? Certo? E as demais deduções, aquelas isenções, aquelas anistias, aquelas imunidades tributárias, previsão 1.214, e a realização efetiva 832, 68,58% do previsto, né? Capital já falamos umas 3 vezes, dá para passar. Vamos ao resultado orçamentário. A nível de resultado orçamentário, nós comparamos as receitas já líquidas, né, com as despesas empenhadas, depois com as despesas liquidadas. Notem que eu tinha, no primeiro quadrimestre, uma arrecadação já líquida, 57.200.000, para uma despesa de 43.973. Então, no primeiro quadrimestre, nós tínhamos um resultado orçamentário positivo, ou seja, as receitas superavam as despesas em 13.230.000, certo? Então, eu tinha comprometido no primeiro quadrimestre apenas 76,87% da arrecadação. No segundo quadrimestre, claro que as despesas cresceram um pouquinho, né? Eu possuo, então, ao final de agosto, uma receita já líquida de 100.418.000, e comparada com uma despesa empenhada de 87.848, resulta num resultado orçamentário, ou seja, receitas superiores às despesas, em 12.569.000, né? Então, ao final de agosto, considerando as despesas empenhadas, nós comprometemos apenas 87,48% do arrecadado. Claro, nós temos férias, 13º e uma série de ações para desenvolver até o final do exercício, e a tendência deste percentual é crescer, né? Ou seja, comprometer mais, um percentual maior de receitas com as despesas, né? Lembrando que a despesa empenhada é aquela despesa contratada, que eu faço o empenho, mas não necessariamente a mercadoria tenha sido entregue, não necessariamente o serviço já tenha sido prestado, né? Então, se o cidadão não entregar a mercadoria ou não prestar o serviço, ela ainda é passível de anulação. Então, eu ainda não tenho isso efetivamente comprometido, certo? E agora nós vamos para o que efetivamente está comprometido, que são as despesas liquidadas, né? Aí eu tenho o mesmo cenário de receitas, os 57 no primeiro e os 100 no segundo quadrimestre, né? Notem que aqui a despesa liquidada, ou seja, aquela cujo serviço já foi prestado, aquela cuja mercadoria já foi entregue, é menor. Eu tenho 41 milhões no primeiro e 77.606 no segundo. Notem que o resultado daí é maior, né? Eu tenho 16 milhões
a mais em receitas do que em despesas no primeiro. Isso aumenta para 22.811 no segundo, ou seja, eu comprometi 71,71% da arrecadação do primeiro quadrimestre com despesas liquidadas, esta já é compromisso a pagar, né? E comprometi apenas 77,28% no segundo quadrimestre. Claro, voltando, né? Nós vamos ainda ter despesas até o final do exercício que vão reduzir este resultado, logicamente. Mas até final de agosto, o resultado orçamentário, o comparativo receitas e despesas, ainda nos é bastante favorável. Aqui nós temos os gastos de pessoal. E aqui nós ainda temos problema para se resolver, né? Notem que o executivo gastou nos últimos 12 meses, aqui eu falo de setembro de 2018 a agosto de 2019, nós trabalhamos o exercício móvel. O município gastou 71.771 com o pessoal, que comparado com a receita corrente líquida do mesmo período, setembro de 2018 a agosto de 2019, de 38.291, resulta num percentual de 51,90%. Então, nós estamos acima do limite prudencial, né? Isto implica em uma série de limitações. Tá? Lembrando que o limite máximo seriam 54%. Claro que 54% não é um cenário nem um pouco favorável. Tá? Um cenário favorável é abaixo dos 50%. Certo? Então, nós estamos levemente acima do prudencial. Isso legalmente já nos traz uma série de vedações. O Legislativo gastou 2.500.000 no mesmo período, ou seja, 1,81% da receita corrente líquida. O limite prudencial do Legislativo seria 5,7% e o máximo 6%. O Legislativo, então, tranquilo, né? Está bem abaixo. Tomados os dois entes, então, gastamos nos últimos 12 meses com o pessoal 74.272.000, ou seja, 53,71% previsto. Né? Notem que o nosso limite prudencial 57, máximo 60. Lógico que nem o prudencial nem o máximo são cenários favoráveis. Tá? Esta receita corrente líquida, naturalmente, resulta da equação do total das receitas, deduzidos todos os efeitos sazonais, eventuais, transitórios. Tá? Então, são aquelas receitas regulares, aquelas que o município pode, o Poder Executivo, pode comprometer. Tá? O município não poderia comprometer com o pessoal, por exemplo, uma receita eventual, porque no mês seguinte já não existia mais. Tá? Então, esta receita corrente líquida resulta justamente desta apuração das receitas regulares, aquelas que nós podemos comprometer. Tá? E aqui nós temos a verificação do endividamento de longo prazo. Cresceu, diminuiu, o que aconteceu com o endividamento? É o mesmo comparativo que nós traçamos no resultado nominal. Né? 2018, 31/12, comparado com 31/8 de 19. Né? Nós tínhamos aquela despesa de longo prazo, aliás, despesa não, a dívida, né? De 20.094. A dívida caiu em agosto de 19 para 20.057. Aí nós temos ela separada, né, o que é dívida contratual, basicamente financiamento. Né? Notem que nós temos de financiamentos de longo prazo, financiamentos para obras de grande vulto, sobretudo pavimentações, aquisições de máquinas, equipamentos, enfim, né? Tínhamos ao final do exercício 12.493, aumentou em agosto para 12.937. Tínhamos, a nível de precatórios, uma dívida ao final de 2018 de 4.160. Como os pagamentos são realizados ao final do exercício, permanece o mesmo valor. Lembrando que esses precatórios são condenações
impostos ao município, decorrentes, inclusive, de gestões bem anteriores. Nós estamos trabalhando aqui no cenário de praticamente 30 anos, né? É um acúmulo de praticamente 30 anos. Os parcelamentos. Nós tínhamos, a nível de parcelamento, aqui basicamente Fundo de Previdência, PASEP e INSS. Né? Fundo de Previdência Municipal, fundo próprio. Tínhamos PASEP e INSS em âmbito federal, né? Com a Receita Federal. Tínhamos uma dívida, então, 3.440.000 ao final de 2018. Ela baixou para 2.959, 31 de agosto. Lembrando, tanto o PASEP é um parcelamento que data de 2005, gestões anteriores. Tá? Na época, nós tínhamos um parcelamento, uma dívida de 5.400.000. Parcelamos, já estamos quase no fim. Este INSS, o parcelamento foi feito em 92, gestões anteriores, pagamos até hoje, deve ter um saldo ainda de uns 300 a 400 mil reais. Né? E o Fundo de Previdência, lembrando que nós tínhamos instituído um Fundo de Previdência em 92, houve contribuição até junho de 93, a partir de então houveram 2 saques, houve a extinção do fundo, o município ficou sem fundo até 2008, 2008 o Fundo de Previdência foi reinstituído e em 2011 nós voltamos a contribuir, ou seja, todas as dívidas de gestões anteriores. Né? Então nós estamos falando aqui de um cenário de praticamente 7,5 milhões de dívidas cujas as origens datam 30 anos atrás. Né? Certo? Aí nós tínhamos, para deduzir desta dívida, aqueles ativos financeiros que nós falamos antes, caixa, banco, né, valores a compensar e a receber. Nós tínhamos em 2018, 18.072.000. Estes ativos cresceram para 26.897 em agosto de 2019. E nós tínhamos de restos a pagar, empenhos a pagar de curto prazo, basicamente fornecedores, 7.443.000 ao final de 18. E nós temos 5.883.000 ao final de agosto de 19. Né? Então, a nossa dívida consolidada líquida, ou seja, tudo que o município devia, de longo e curto prazo, menos ou deduzidas as suas reservas financeiras, uma dívida ao final de 18 de 9.466.000 e que ao final de 31 de 8 de 19 é negativa, ou seja, o município pagaria toda a sua dívida ao final de agosto e ainda sobrariam R$ 955 mil de reservas. Né? Então, um cenário muito favorável. Lembrando que esta dívida de longo prazo, como o nome diz, a longo prazo mesmo, né, é uma dívida pagável em 8, 10 e até 20 anos. Então, um cenário bem favorável. Certo? E esta dívida, este saldo da dívida, comparado com a receita corrente líquida dos períodos respectivos, aquela receita corrente líquida dos últimos 12 meses, notem, se comparada a dívida já líquida com a receita corrente líquida apurada lá no primeiro quadrimestre, a final de abril, notem que o município tem um comprometimento de apenas 7,24% da receita corrente líquida com a dívida de longo prazo. Né? Isso melhorou bastante. Ao final de agosto, notem, o comprometimento é negativo, 0,68% negativo. Por quê? Porque o município pagaria toda a dívida e ainda sobraria R$ 955 mil. Né? Lembrando que o limite de endividamento do município ainda, que é de 16% da receita corrente líquida, por resolução do Senado Federal, resolução número 43, é de 22.126.000. Então, o município ainda tem uma margem de endividamento de 22 milhões, que ele teria condições de pagamento, sem problema nenhum. Tá? Então, a nível de dívida, o município está bem tranquilo. A nível de investimentos em saúde e educação, nós temos, obrigatoriamente, por um mandamento do artigo 198 da Constituição, que investir em saúde 15% da receita oriunda dos impostos.
impostos arrecadados no âmbito do próprio ente, também os impostos transferidos da União e do Estado em razão daquela repartição tributária, né? 15%. Já investimos em saúde 23%. Tendência, crescer. Tá? A nível de educação, artigo 212 da Constituição, nós temos a obrigatoriedade de investir destes mesmos impostos próprios e transferidos da União e do Estado, 25%. Fechamos agosto com um investimento de 19%. Está abaixo do índice, é fato. Só que aqui nós temos que avaliar o seguinte, nós temos uma série de obras em andamento, nós temos uma série de empenhos já feitos, mas que ainda não foram pagos. Esta é a situação liquidada, ou seja, que já foi prestado, mercadoria entregue, obra terminada, serviço prestado, né? Então, claro que este índice até o final do ano, em que pese a gente sempre tem dificuldades de fechamento, a gente tem que fazer um malabarismo, né? Inclusive a educação está projetando alguns investimentos em tecnologia, né? Melhoria de estrutura, etc., né? Nós vamos fechar até o final do exercício nos 25, fiquem tranquilos. Mas hoje, efetivamente, o índice do empenhamento já liquidado está abaixo. Claro que nós temos que fechar em 25 até o final do exercício. A tendência em relação a exercícios anteriores, em comparação com anos anteriores, é fecharmos em torno de 26% a 27%. Tá? Fiquem tranquilos. Claro que isso aqui não tem comprometido em nada a qualidade do ensino, a qualidade da merenda, do material distribuído, etc., né? Inclusive, nós estamos agora finalizando os preparativos para um concurso no qual serão contratados novos professores, que já há uma demanda também, existe uma falta de professores, estamos inclusive repondo com a contratação de horas extras, etc., né? Isso também incrementa os gastos e fatalmente vai fazer com que a gente consiga atingir o índice até o final do exercício. E aí, senhores, de tudo que nós passamos, concluímos que o resultado primário foi atingido, positivo, né? O resultado nominal também, né? O endividamento foi reduzido no período, resultado nominal positivo, né? Questão do endividamento, ok, né? Nós temos um pequeno problema que é em relação ao limite de gasto com o pessoal, nós estamos acima do prudencial, então, inclusive, a intenção é virar para a Câmara de Vereadores um projeto de lei reduzindo alguns cargos, pondo outros em extinção e etc., para compatibilizar e viabilizar este concurso. Nós temos que compensar essa despesa, tem razão de estarmos com o limite acima. Caminhamos para uma terceirização de algumas atividades, como especialidades médicas, nós temos dificuldade em concursar os profissionais, né? Então, caminhamos para aquilo onde for possível, para uma terceirização, que a despesa sai do pessoal, e nós conseguimos contratar no mercado lá fora, no mercado privado. Então, estas medidas, aliadas a outras que estamos adotando, fatalmente devem reduzir o índice de gasto com o pessoal, e a pretensão, claro, é encerrarmos o exercício dentro dos limites legais, né? Mas, claro, se essas medidas vão dar certo ou não, nós só vamos aferir daí na apresentação do próximo quadrimestre. Mas, fatalmente, a exemplo de outros exercícios, o município, quando necessário, tem feito o exercício e tem logrado êxito, né? Mas hoje, realmente, nós estamos acima do prudencial, então, a nível de gastos com o pessoal, nós temos um problema, né? A nível de gastos com saúde, estamos bem acima do limite constitucional, valor, inclusive, percentual, inclusive, que deve crescer um pouco mais, em razão da demanda por serviços de saúde, né? Em relação à educação, comparando-se o empenhamento ou os empenhos já liquidados, né, o que já está efetivamente comprometido, estamos um pouco abaixo, mas é exemplo de outros exercícios. Dadas as medidas que estamos adotando, nós vamos, ao final do exercício, claro, demonstrar o atingimento dos 25%, mas a pretensão é 26%, 27%, né, no mínimo, certo? Até porque nós estamos pensando em alguns investimentos em tecnologia bem interessantes para a rede de educação, né? Certo, senhores?
me coloco à disposição para eventuais dúvidas, que não ultrapassem as 12h30, é claro. Ninguém? Presidente? Pode. Obrigado. Então, eu só queria apenas aí parabenizar a administração pela apresentação dos dados e fazer uma reflexão. Apesar das dificuldades em torno da economia do Brasil, do Estado e até do município, a arrecadação crescendo, a economia estagnada como está hoje, o município tem sabido fazer a lição de casa e tem conseguido fazer a gestão eficiente com a escassez dos recursos. Isso é bom também que a comunidade saiba, porque as pessoas cobram muito do município, cobram dos vereadores, os vereadores cobram da administração, mas para tudo ser feito há necessidade de recursos. E uma das atitudes importantes desta administração é não gastar mais do que se arrecada e fazer aquilo que realmente pode ser feito. Então, quero parabenizar nesse sentido, né? Os dados não são tão otimistas em relação ao futuro, porque ainda as incertezas em função da economia são muito grandes no Brasil, mas a esperança, né? A esperança que tem que nos mover a cada dia, principalmente nós que somos políticos também, não podemos perder a esperança de que as coisas vão melhorar. E é isso que eu acredito que todo medianeirense, todo brasileiro, todo paranense está acreditando. Então, parabéns a todos e que nós possamos continuar colhendo os bons frutos de uma gestão otimizada, eficiente e com qualidade para o povo de Medianeira. Muito obrigado.